Bem-vindo ao canal Verdade ou Ficção, onde o mistério encontra a realidade. Você já ouviu falar da maldição do faraó Tutancâmon? Desde a descoberta de sua tumba em 1922, relatos de mortes inexplicáveis, acidentes estranhos e doenças misteriosas alimentaram a crença de que quem ousasse perturbar o descanso do jovem faraó estaria condenado. Seria apenas coincidência ou uma força sobrenatural atravessou séculos para proteger o mais enigmático tesouro do Egito Antigo. Prepare-se, porque hoje vamos explorar em detalhes a origem da lenda, os fatos históricos e as teorias que cercam a maldição mais famosa da arqueologia. Tutancâmon governou o Egito há mais de 3.000 anos, mas morreu ainda adolescente, por volta dos 19 anos de idade. Sua breve vida foi marcada por intrigas políticas e mudanças religiosas. Por séculos, sua tumba permaneceu oculta no Vale dos Reis, até ser descoberta em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter. A descoberta foi um marco na história da arqueologia. Uma tumba quase intacta, repleta de tesouros, estátuas, joias e, claro, o sarcófago dourado que guardava a múmia do faraó menino. Mas junto com a glória, surgiu também o medo. Inscrições antigas advertiam sobre o perigo de perturbar o descanso dos faraós. Em algumas tumbas, frases como "a morte virá" sobre aqueles que perturbarem a paz do faraó podiam ser encontradas. Embora a tumba de Tutancâmon não tivesse uma inscrição explícita desse tipo, rumores se espalharam rapidamente após a abertura do túmulo, e não demorou muito para tragédias começarem a acontecer. O primeiro e mais famoso caso foi o de Lord Carnarvon, o financiador da expedição. Poucos meses após a abertura da tumba, ele foi picado por um mosquito no rosto. A ferida infeccionou, levou a uma septicemia e o matou em abril de 1923, coincidentemente. Relatos afirmam que, no momento de sua morte, houve um apagão misterioso no Cairo. Além disso, quando seu corpo foi examinado, havia uma lesão exatamente no mesmo local em que a múmia de Tutancâmon apresentava um ferimento. Esse foi o estopim para a fama da maldição. Após a morte de Carnarvon, outras fatalidades alimentaram a crença na maldição. George Gould, um magnata americano que visitou a tumba e morreu de pneumonia pouco depois. Príncipe Ali, como Alfame Bey, menos assassinado em Londres, após também ter visitado a tumba. Sir Archibald Douglas Reed, radiologista que examinou a múmia, morto meses depois em circunstâncias estranhas. Arthur Masse, membro da equipe de Carter, morreu repentinamente em 1928. No total, mais de 20 mortes foram atribuídas à maldição, embora muitos outros envolvidos tenham vivido normalmente. Na década de 1920, jornais como o Times e o Daily Mail exploraram intensamente o tema da maldição. Manchetes sensacionalistas alimentaram o imaginário popular e transformaram o caso em uma verdadeira lenda global. A ideia de que uma força sobrenatural estava protegendo o faraó conquistou o público. Hollywood, livros e até quadrinhos exploraram a temática. Afinal, nada chama mais atenção do que mistério e morte, cercando uma das maiores descobertas arqueológicas da história. Pesquisadores e céticos têm suas próprias explicações. Fungos e bactérias, tumbas seladas por séculos, poderiam abrigar micro-organismos mortais. Ao serem expostos, causariam infecções graves em quem tivesse contato direto. Coincidências. Muitas das mortes ocorreram anos após a descoberta, e vários envolvidos viveram décadas depois. O próprio Howard Carter morreu em 1939, aos 64 anos, sem jamais ser afetado. Sugestão psicológica. O medo da maldição pode ter influenciado na saúde de algumas pessoas, causando estresse, doenças psicossomáticas e até acidentes fatais. Absurdizo. A crença popular continua mais forte do que qualquer explicação científica. Para os que acreditam no lado sobrenatural, existem hipóteses ainda mais intrigantes. Magia dos sacerdotes egípcios. Encantamentos teriam sido lançados para proteger os túmulos reais. Energia espiritual. A tumba poderia guardar uma força invisível, ativada quando o repouso do faraó foi violado. Maldição kármica.
Alguns defendem que mexer com os mortos traz consequências inevitáveis, como uma lei universal de equilíbrio. Essas teorias, embora improváveis para a ciência, mantêm viva a aura de mistério. Mesmo no século XXI, a maldição continua a ser mencionada. Em 2020, a descoberta de um túnel secreto próximo ao túmulo trouxe de volta os rumores. A transferência de múmias reais para o Museu Nacional do Egito também foi cercada por acidentes e falhas técnicas que reacenderam a crença na maldição. Até hoje, quando qualquer incidente ocorre em escavações no Egito, o fantasma da maldição volta às manchetes. A maldição do faraó influenciou gerações. Filmes e literatura, de clássicos como A Múmia até documentários modernos. A ideia de uma maldição egípcia virou tema popular. Turismo místico: milhares de visitantes vão ao Egito, movidos pela curiosidade em ver de perto o túmulo e sentir a energia da maldição. Arqueologia cautelosa. Muitos estudiosos reconhecem que o mito ajudou a despertar um respeito maior pelas tradições e pela preservação histórica. A chamada maldição de Tutancâmon é um misto de fatos, coincidências e imaginação coletiva. Talvez tenha sido apenas o poder da imprensa em criar um mito duradouro, ou talvez haja algo que ainda não entendemos. Forças invisíveis que protegem os mortos do Egito Antigo. A única certeza é que a lenda atravessou gerações e continua viva até hoje, transformando a figura de Tutancâmon em um dos faraós mais famosos da história. E você? Acredita na maldição do faraó Tutancâmon? Foi apenas coincidência? Ou havia algo sobrenatural protegendo o descanso do jovem rei? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal Verdade ou Ficção. No fim das contas, fica a pergunta: verdade ou ficção?